Essa é a história da possessão de Mário. Antes de sua possessão, Mário era um pai de família pleno de Deus, um trabalhador reconhecido, com muito dinheiro e muitas bênçãos na família. Até que um dia chegou o momento de se aposentar. Quando finalmente podia dedicar mais tempo a si e ao seu espírito, algo estranho se introduziu nele. Era Satanás em pessoa para agredi-lo. É uma manhã ensolarada de junho em Berna, na Suíça. O último dia de trabalho finalmente chegou. Depois de 4 décadas de trabalho e de uma carreira que o levou ao ápice da medicina no país, Mário cruza pela última vez a porta do hospital. Ele não gosta de olhar para trás. Não conhece o significado da palavra nostalgia. Prefere olhar sempre para frente, pensar no futuro. Nos anos que agora pode dedicar com maior liberdade à esposa Milena e a Deus. Quer viajar com ela e junto com ela dedicar-se ao seu próprio espírito e à sua própria alma. Mário é católico praticante, uma das almas mais devotas de sua paróquia. Por isso, o último dia na empresa é para ele um dia de festa. O fim de uma parte da vida é o momento de um novo começo. O dia corre veloz, entre brindes e abraços. À noite, antes de voltar para casa, Mário para em uma floricultura. Compra um buquê de flores para a esposa, entra em casa, abraça-a e senta à mesa para jantar. E começa um diálogo entre os dois. Mário, façamos uma oração antes de começar. Demos graças a Deus, diz a esposa. Milena então reza um glória. Mário, de maneira estranha, permanece em silêncio. A esposa diz, você não reza comigo? Mário mostra um rosto estranho. O amor com que olhava para sua esposa há alguns minutos transformou-se em ódio. E ele grita para ela, cale a sua boca. Levanta-se e se fecha no banheiro. Milena não sabe o que dizer e está sem palavras. Mário, o que está acontecendo? Pergunta a esposa. Do outro lado há um absoluto silêncio. E ela diz, Mário, fale comigo. O silêncio continua. Depois de repetidas perguntas, Mário abre a porta. Agora parece ter voltado a ser o Mário de sempre. E ele diz, perdoe-me, Milena. Não sei o que se apoderou de mim. Vamos jantar. Nos dias seguintes, tudo parece normal. O casal vive bem. A lembrança daquela noite não é mais do que uma recordação desagradável para Milena. Talvez, ela pensou, a jornada particularmente eletrizante do último dia de trabalho tenha afetado um pouco sua mente. Mas agora ainda bem, tudo terminou. Na realidade, não havia terminado. Mário aprendeu a dissimular. Não quer ferir mais a sua esposa. Mas quando ela reza, ele se enfurece. Luta, contudo, para se fazer forte na oração, para rezar com ela. Apesar de sentir dentro de si, cada vez que Milena faz uma oração, uma força terrível que se desperta dentro dele. O que é isso? Ele se pergunta a si próprio. Mas, sobretudo, ele também se pergunta, o que é isso? Quem é? Quem que está dentro de mim? Não é fácil para Mário esconder dentro de si essa nova presença que o invade. O domingo, durante a missa, é uma hora de furiosa batalha. Mário contra ele mesmo. Mário contra a sua própria alma. Ou melhor, contra alguém presente em sua própria alma. Mário sente essa presença, sabe que está ali, mas não sabe dar-lhe um nome. Quando no domingo o sacerdote começa a missa, Mário sente como se todo o ódio do mundo se concentrasse dentro dele. É um ódio que não tem explicação. É feroz, violento, é homicida. É um sentimento que vem de um mundo distante, escuro e remoto, e também desesperado. Mário faz de conta que não é nada, mas não é fácil. Pois quanto mais o tempo passa, mais violentos são os ataques, difíceis de conter. Um dia, marido e mulher estão sentados à mesa. É uma dessas horas que Mário teme de modo especial, porque Milena, como sempre, quer rezar. Mário não se atreve a lhe dizer para deixá-la em paz. E ela diz, Mário, rezemos uma Ave Maria. E Mário lhe responde, muito bem, rezemos. Mas ele reza com um esforço sobre-humano. Mário consegue concluir a oração. Contudo, Milena nota que algo não está bem.
e recita a Ave Maria uma segunda vez no silêncio do seu coração. Mário, ou melhor, aquele que está dentro dele, sente sair do coração da mulher essa prece e ataca. Mário não está preparado. Não espera a oração silenciosa de Milena e, por esse motivo, não tem tempo de opor resistência àquele que está dentro de si. Seu corpo é movido por uma vontade que não é sua. É ele quem age, mas ao mesmo tempo não é. Levanta-se de repente e vira a mesa e grita: basta. E novamente ele grita: chega. Você não entende que deve parar de rezar? Agora chega, chega. O rosto de Mário está a 1 centímetro do de Milena, que pálida não reage. Mário é derrotado. Quando volta a si, conta tudo a Milena. E ele diz à esposa: querida, não sei como explicar o que está acontecendo. Só sei que cada vez que alguém reza, sinto dentro de mim uma repugnância louca. Tenho de me segurar para não gritar, para não agredir a quem reza. Eu pensava que, aposentado, me dedicaria mais a Deus, mas não é o que acontece. Agora existe alguém de quem não posso deixar de fugir, e é precisamente Deus. O casal passa meses difíceis. Confio inicialmente nos médicos, mas os problemas de Mário não diminuem, ao contrário, aumentam. Os médicos receitam-lhe calmantes, porém produzem o efeito de excitantes. Não funciona. Passa horas fechada no seu cômodo, e é um quarto de hóspedes, aonde se transforma no ninho de Mário. Passa dias inteiros ali, inclusive noites inteiras. Sai somente para ir ao banheiro. Às vezes, não sempre, defeca e urina ali. De modo que Milena, não sem muito esforço, precisa limpar o cômodo nos poucos minutos que Mário permite que ela entre. Um dia Milena decide dar um susto no marido. Pela primeira vez ela entra no quarto sem avisar. Abre a porta e o espetáculo que vê é horripilante. Mário está deitado no chão. Não se barbeia há dias. Sua barba comprida chega até o peito. Do quarto sai um odor nauseabundo. Não é apenas um odor de sujeira, é algo mais. É um odor desconhecido e terrível, de morte. Um odor que parece vir do abismo infinito. A mulher levanta os olhos às paredes e, por pouco, não desmaia. Pintada com sangue, há uma grande cruz de ponta cabeça. E sob essa cruz está escrito: Eu sou Deus. A esposa pergunta, perplexa: O que você fez, Mário? Quem é você? Fora daqui, diz Mário. Mário, sou eu, Milena, sua esposa. O que você fez, Mário? Fora daqui, diz ele. Não sei quem é você, fora daqui. Não vou se você não me disser o que você fez, Mário. Mário levanta-se, empurra Milena com violência para fora do quarto e volta a fechar a porta. A mulher que havia caído levanta-se, lança-se contra a porta e começa a dar socos. Mário, chega, chega, Mário, ela diz chorando. E chora durante vários minutos sem parar. Ela fora do quarto e ele dentro, que nada responde, em total silêncio. Até que, inesperadamente, ele diz de dentro do quarto: Não sou eu. A esposa pergunta: Como? O que você está dizendo, Mário? Não sou eu, você não entende. É ele. A esposa pergunta: Quem é ele? É quem me possui. É ele que faz tudo. Por favor, me ajude. Aqui está, então, uma saída. É a vontade de um homem que, ainda por um pequeno instante, busca prender-se à vida, renegando a presença maléfica. É assim que a mulher compreende que já não pode esperar mais. Sai da casa e segue para a igreja, para a paróquia. Encontra-se com o padre que lhe diz: Padre, eu não sei mais o que faço. Mário precisa de ajuda, ou será o fim dele. O padre, junto com Milena, bate às portas de todos os bispos da região dentro da Suíça. Nenhum é capaz de ajudá-la. Ou melhor, nenhum quer ajudá-la. Mas por quê? Porque nenhum bispo acredita na existência de Satanás. E essa é uma amarga verdade. Não creem nele e, portanto, não creem nos exorcismos. Desse modo, os dois chamam Roma e, depois de algumas chamadas telefônicas, chegam até o padre Gabriel Amor. É um pouco antes do Natal, quando o padre Amor toca a campainha na casa do casal Mário e Milena. O pároco do casal havia o chamado, suplicando que Gabriel interviesse e fizesse uma visita ao Mário. Porém,
A morte tinha muitas pessoas para exorcizar e não lhe convinha responsabilizar-se por outra pessoa. Mas o pároco foi insistente e o padre Amorth não podia dizer não quando as pessoas insistiam. Claro, ele teria preferido que os dois viessem até ele, ao invés dele ir à casa do casal. Pouparia tempo. Mas Milena não conseguiu convencer o seu marido. Mário, tenha coragem. Vamos ver o padre Amorth. Ele nos ajudará, disse Milena a Mário. Não. Se ele quer que ele venha até aqui, que ele venha até mim. Eu não saio daqui. Foi a resposta de Mário para sua esposa, recusando-se a ir visitar o padre Amorth. Bem, é difícil quando a possessão está tão arraigada entender onde começa a vontade do homem e onde começa a vontade do diabo. Gabriela então vai à casa do casal, toca a campainha. Milena parece uma velha. Tem os olhos inchados como se tivesse chorado durante toda a vida. Mas é uma mulher forte e enérgica e, sobretudo, de grande fé. Diz ela, padre, não sabe como fico feliz que esteja aqui. O meu marido está na sala e ele o espera. O padre entra na sala. No sofá está sentado um homem magro, cabelos longos e barba desfeita. Bom dia, diz o padre. Você deve ser Mário, não é mesmo? Não há nenhuma resposta. Total silêncio. O padre diz, posso me sentar, Mário? Sou o padre Gabriel Amorth. Disseram-me que você precisa de mim. Você pode me ouvir? Nenhuma resposta de Mário. Silêncio total. Mário é uma estátua de sal. Ele não fala, ele não reage. Seu olhar parece perdido no vazio. Senhora, ele também não lhe responde? Pergunta o padre a Milena. Milena diz, quase nunca. Se me fala é só para gritar insultos desconexos. Eu lhe peço, padre, ajude-nos. Mário, eu sou o padre Amorth. Agora eu farei uma oração por você. Tudo bem? Não há nenhuma resposta, silêncio total. E o padre então começa a oração do exorcismo. Mário não reage, não se mexe, não fala. O padre chega até o final da oração do exorcismo sem nenhum problema. Assim ele se despede de Milena e promete retornar no dia seguinte. Ele diz, nos veremos amanhã. Se Mário está realmente possuído, o diabo que o possui sabe se esconder, diz o sacerdote. No dia seguinte, a cena se repete da mesma maneira. Mário volta a se sentar na sala, a mesma roupa, a mesma postura, a mesma aparência. Não responde às perguntas do padre Amorth. Não reage durante o exorcismo. E assim será durante todo o mês. O padre Amorth visita 3 vezes por semana, e a reação é sempre a mesma. Padre Amorth não sabe o que fazer e não sabe o que pensar. E assim ele sugere a Milena um outro caminho, dizendo à mulher, por que você não experimenta outra pessoa? Diz Padre Amorth a ela. Há um exorcista muito bom no norte da Itália e não é longe daqui. Creio que é conveniente experimentar outra pessoa. Ele não reage comigo. Talvez o diabo seja muito inteligente e compreenda que a sua única salvação é se esconder. Mas talvez, se outro atuar no meu lugar, pode ser diferente, diz o Padre Amorth a Milena. Bem, o Padre Amorth entra em contato com um amigo seu, Padre Savério, que no mês seguinte vai à casa de Mário. No dia seguinte, ao de sua visita, o Padre Amorth liga ao Padre Savério para saber como foi essa visita e como foi a oração. E o Padre Savério lhe diz, é uma possessão terrível, Padre Amorth, diz Savério. O Padre Amorth diz, é mesmo? Bem, comigo Mário não reagia. Mas diz o Padre Savério, comigo sim. Mal comecei o exorcismo, os olhos ficaram brancos, jogou-se no chão. Saía espuma de sua boca, mas não conversou comigo, só disse, tu não sabes quem sou eu sou o príncipe das trevas, eu sou Satanás. O que pensas que está fazendo comigo, padre? Creio que vai ser muito duro. Mário e Milena veem o Padre Savério muitas vezes durante as semanas seguintes. Mas Mário nunca conseguirá se libertar, eis a triste notícia, pois, anos depois, um certo dia, toca o telefone da casa do Padre Amorth. Bom dia, Padre Amorth, aqui é Milena, esposa de Mário, lembra-se de mim? Pergunta ela ao telefone. Claro que sim, diz Padre Amorth, como poderia esquecê-la? Como você está? Ela diz, estou bem, mas o seu marido como vai? Pergunta Padre Amorth. Ela faz silêncio. A senhora está bem? Milena. Como está seu marido? Pergunta de novo o Padre Amorth. Morreu ontem à noite, padre. Sinto muito, senhora, mas o que aconteceu? Pergunta o padre. Estava fechado no quarto. Eu o escutava gritar. Em certo momento escutei ele dizer,
Deixa-me em paz, deixa-me em paz. Depois ouvi um barulho de um tombo. Abri a porta e o encontrei morto no chão. Teve um infarto. Padre Amorte, ele jamais conseguiu se libertar, diz Milena. Não pôde se libertar. Milena chora inconsolavelmente no telefone. Padre Amorte lhe diz, querida Milena, agora tudo acabou. Agora Mário está em paz. É mesmo, mas como o senhor sabe, padre? Milena, diz o padre, seu marido era um homem santo. A possessão segue como um mistério. Mas sem dúvida alguma seus sofrimentos foram permitidos por Deus para a sua salvação e de muitas pessoas. Milena diz, padre, meu marido era realmente um santo. Não sei como tudo isso aconteceu. Sim, diz o padre, não se atormente, Milena, com tantas perguntas. Reze por Mário e tenha confiança de que tudo se resolveu da melhor maneira para ele. Bem, é dura a luta contra o demônio. É uma luta que também se pode perder. É uma luta em que os exorcistas guerreiam na linha de frente. Mas, ao lado dos exorcistas, estão também combatendo as pessoas possuídas, tentando se libertar. Eles lutam da mesma forma e o fazem com sofrimentos atrozes. Lutam levando uma vida aparentemente normal, porque nisso está a sua cruz, em ser possuídos, mas estar ao mesmo tempo obrigados a viver com as pessoas ao seu redor. Ter um fogo dentro de si que os devora, mas sem poder contar a ninguém. Vamos pensar um pouco nessa história, encerrar aqui, fazemos a conclusão. Pois qualquer pessoa pode ser um alvo do demônio. Mário era um homem de Deus, um homem de oração, mas por uma questão de mistério mesmo, e uma coisa para a qual não há explicação, ele foi possuído até o fim de sua vida, até o dia em que ele morreu, depois de anos de tentativa de libertá-lo através dos exorcismos. Isso segue como um mistério. Pensemos nisso, pois o demônio pode de fato atacar qualquer pessoa. Fiquemos em paz.